Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos esse culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós aí na sua casa, no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir dessa palavra que é fonte de vida, que nos orienta em nossa jornada. Nesse mês nós estamos conversando sobre as ações de misericórdia sobre as quais Jesus nos chama para fazer: alimentar, vestir, saciar, acolher, cuidar, consolar e visitar. Hoje nós vamos falar sobre acolher e visitar. Duas ações de misericórdia que fazem parte da igreja desde o seu início e que estão presentes ao longo de toda a história da Bíblia. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe também enviando seus comentários no chat, compartilhe aspectos da sua vida, comente a mensagem de hoje, envie esse link para outras pessoas para que elas possam também assistir e participar desse culto. Você também pode compartilhar seus motivos de oração que serão encaminhados para o grupo de oração aqui da comunidade. Convido você para orar comigo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá e porque podemos também ter esse tempo de culto aqui através desse canal do YouTube. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que acompanha, que ouve, que assiste e que assim, Senhor, possamos nos conectar cada vez mais como comunidade cristã. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. O acolhimento, ele faz parte da essência do que é ser uma pessoa cristã. Deus nos acolhe na sua graça e espera que nós tenhamos a mesma atitude na relação com outras pessoas. Então acompanhe comigo essa história de Paulo em uma das suas viagens missionárias que nos mostra justamente isso. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. E tendo sido então batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E então nos convenceu. Nessa história, nós podemos observar um movimento em duas direções. Por um lado, Paulo e seus companheiros vão em direção às pessoas para compartilhar as boas novas do Evangelho. Por outro lado, Lídia e sua família convidam os missionários para ficarem em sua casa, abrindo assim a porta da sua casa para receber a palavra de Deus. Hoje, da mesma forma, Deus vem ao nosso encontro com a sua palavra, nos oferecendo vida, amor, perdão e paz. E nós, em gratidão a Deus, também podemos acolher pessoas para que elas também possam conhecer esse Deus de misericórdia e amor. Você é uma pessoa acolhedora? Como as pessoas à sua volta olham para você? Alguém fechado e insensível ou alguém sempre disponível para ouvir, acolher e ajudar quem precisa? Vamos orar? Senhor, Tu nos chama para sermos pessoas acolhedoras, pessoas que recebem, que amam, que ouvem, que ajudam aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão em sofrimento. Muitas vezes, Senhor, somos insensíveis à dor do outro, ou porque nós já de alguma forma fomos usados, enganados, ou de alguma forma sofremos alguma agressão quando tentamos ouvir e acolher alguém diferente de nós. Senhor, que a violência dos nossos dias, que a insensibilidade do nosso coração não venha a nos bloquear, não venha nos impedir de sermos pessoas acolhedoras. Por isso, Senhor, perdão se às vezes temos sido insensíveis à dor do outro. Perdão se às vezes temos sido indiferentes àqueles que estão sozinhos, perdidos, aflitos e confusos. Ó Senhor, assim nos perdoa e que a Tua graça e que Teu amor de fato nos mova para sermos também pessoas acolhedoras. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.
Antes da mensagem, vamos ainda ouvir uma música que na sua letra fala justamente desse nosso Deus que ouve e acolhe o pecador. Estamos refletindo nesse mês de agosto sobre as ações de misericórdia ensinadas por Jesus na parábola registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 35 e 36. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Na semana passada, o André conversou conosco sobre alimentar, beber e vestir. Hoje nós vamos refletir sobre o acolhimento a estrangeiros e a visita aos aprisionados. Bem, o acolhimento é um tema importante na Bíblia. Em Levítico, capítulo 19, versículos 33 e 34, nós já vamos encontrar a seguinte mensagem: não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Amem os estrangeiros, pois um dia vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Da mesma forma, o apóstolo Paulo anima para a comunhão entre pessoas de diferentes etnias, culturas, quando ele diz: pratiquem a hospitalidade. Também na época da Reforma, muitas pessoas que fugiam da perseguição religiosa, elas foram acolhidas em comunidades cristãs. Nos dias de hoje, há também muitas pessoas imigrantes e refugiadas buscando acolhida no nosso país. Em Santa Catarina, por exemplo, são mais de 80 mil imigrantes cadastrados, especialmente venezuelanos. Além dos estrangeiros, sempre existem pessoas mudando de cidade devido ao trabalho, o estudo, outras pessoas que também se aproximam da nossa comunidade, querendo conhecer algo sobre a fé cristã, ou simplesmente buscando uma direção e um sentido para a sua própria vida.
Uma história de acolhimento a pessoas desconhecidas nós encontramos no início da Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 18, os versículos de 1 a 8. Acompanhem comigo essa história. O Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Mamré, quando ele, aliás, estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse então eles: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Então Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Então, ao abrigar e acolher 3 visitantes na sua tenda, Abraão nos motiva e ensina sobre como nós devemos exercer a nossa hospitalidade. A terra de Canaã, onde Abraão e sua família moravam, era uma rota de viajantes entre a África e a Ásia. Então, num dia quente, enquanto Abraão descansava, 3 forasteiros aparecem por ali. E a reação de Abraão ela é imediata. Ele convida essas 3 pessoas a descansar e a renovar suas forças. Providenciou água, alimentos, inclusive carne macia de um bezerro jovem. Foram gestos muito generosos para receber bem aqueles visitantes. O texto bíblico nos diz não diz, aliás, exatamente quem eram esses visitantes. No versículo 2 é dito que se tratavam de 3 homens, mas no versículo 1 é dito que Abraão estava recebendo a visita de Deus. Algumas especulações teológicas dizem que se trata de anjos, outros até de que seria a própria Trindade, que Jesus estaria ali presente. Mas eu não acho que seja tão importante definir exatamente quem são esses visitantes, se eles eram anjos, se eram mensageiros de Deus ou se eram simples homens, pois se fosse importante, o próprio texto talvez traria essa informação de forma mais exata. Eu penso que importante aqui é compreender o sentido e o significado da ação de Abraão. Acolher os forasteiros é a mesma coisa que acolher o próprio Deus. Essa é exatamente a afirmação de Jesus lá em Mateus 25:35, onde ele diz: Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Então, a hospitalidade do povo de Deus é um sinal da graça generosa e do amor de Deus que acolhe todas as pessoas. Abrir as portas para acolher pessoas que visitam é um movimento super importante e vital na construção e edificação de uma comunidade cristã, por exemplo. Visitantes sempre são bem-vindos e precisam ser bem acolhidos dentro de uma comunidade. Então esse é um movimento que nós como comunidade precisamos fazer, mas também como pessoas, que acolhem estrangeiros, que acolhem visitantes, que acolhem pessoas que estão confusas, perdidas, estranhas em um determinado local. Outro movimento importante, que sempre esteve presente na história do cristianismo, é visitar pessoas que, por diferentes motivos, estão presas, que estão impossibilitadas de se locomover. Então nós encontramos várias histórias na Bíblia de pessoas que estão aprisionadas e que são visitadas. Uma das mais impressionantes nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos de 1 a 5, que nos contam que depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galileia. E João, o Batista, ao ouvir sobre essas histórias na prisão que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para que perguntassem a Jesus: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar ainda algum outro? E Jesus então responde
aos discípulos de João Batista: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Bem, João Batista, aquele mesmo, que estava presente no batismo de Jesus lá no Rio Jordão, foi preso, estava preso. A sua mensagem profética, denunciando injustiças e anunciando o juízo de Deus sobre o reinado de Herodes, incomodou profundamente as lideranças políticas naquele tempo. Por isso ele acabou sendo preso. E pouco tempo depois desse momento em que ele pede para os seus discípulos investigarem o que estava acontecendo a partir de Jesus, João Batista também acabou sendo decapitado por ordem do rei Herodes, conforme o relato do Evangelho de Mateus no capítulo 14. Mas enquanto ele estava ali na prisão, surgiram dúvidas. João ouvia falar do ensino de Jesus, mas talvez ele se perguntava se esse Jesus era de fato o Messias que tanto esperava, o Salvador prometido. Talvez a sensação de fraqueza, junto ali ao sofrimento de uma prisão, tenha gerado em João Batista desânimo. E por isso ele precisava de palavras de consolo, palavras de encorajamento. E interessante é que João contava com a ajuda de pessoas que o visitavam, que fizeram essa interlocução, foram até Jesus, verificaram o que estava acontecendo, voltaram até João Batista, contaram para ele. Então seus amigos, seus discípulos trouxeram essas boas notícias de que os sinais do reino de Deus estavam presentes na vida das pessoas. Os enfermos estavam sendo curados, as boas novas do Evangelho estavam sendo pregadas aos pobres e esquecidos. E a mensagem, então, que Jesus enviou a João Batista são palavras para ele, palavras de força, de esperança, para animá-lo em meio ao seu sofrimento, ali preso por questões políticas. Bem, assim como João Batista, o apóstolo Paulo também teve a companhia de pessoas que o ajudaram, que lhe levantaram o ânimo quando ele também esteve um tempo na prisão. A presença de um casal foi tão significativa que Paulo mencionou essas pessoas na sua carta à comunidade de Roma, quando ele diz saudações a Andrônico e a sua irmã Júnia, meus patriarcas judeus que estiveram comigo na prisão. Interessante, Foram lá visitar Paulo, conversar com ele, levar também para ele uma palavra de ânimo, de conforto, possivelmente orar juntos. Bem, a história de João Batista encarcerado, e a experiência também de Paulo na prisão são exemplos bem concretos da palavra de Jesus. Estive preso e vocês me visitaram. Então a visitação ela é um sinal da graça generosa e do amor de Deus que quer acompanhar, que quer animar as pessoas, seja qual for a situação em que elas se encontram. Quando nós, como comunidade cristã, vamos até outras portas, não só a porta da nossa casa ou a porta da nossa comunidade, vamos até a outras portas visitar pessoas, nós estamos realizando a missão que Deus nos confiou. Então a visitação a pessoas encarceradas é uma oportunidade para se colocar ao lado dessas pessoas, conhecer suas histórias, ouvir suas angústias, ouvir suas alegrias, mas especialmente uma oportunidade para levar a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, e mostrar que existe uma comunidade que ama, uma comunidade que acolhe, que existe um Deus que ama e que aponta para novos caminhos, para novas oportunidades de uma vida nova, uma vida com Jesus. Você já deve ter ouvido isso, o Brasil
é o país com a quarta maior população carcerária do mundo. E esta é uma realidade bem complexa, bem difícil. E reconheço, né, que se nós queremos nos dedicar, né, a esse tipo de ministério, a esse tipo de trabalho, nós precisamos superar muitos preconceitos, muitos temores, né, e especialmente a gente precisa se preparar adequadamente para isso. Hoje nós temos, né, em nosso país várias pastorais carcerárias, né, tanto no âmbito da Igreja Católica, como também promovida por várias igrejas evangélicas. Nós, aqui, Luterana Floripa, não temos nenhum envolvimento nisso, mas nós precisamos entender, né, que esse é um movimento do Evangelho. Mas mais do que isso, né, não existem só as prisões institucionais, vamos dizer assim, né, não existe só o sistema carcerário, mas existem outras prisões, né, além desse sistema. As pessoas, por exemplo, quando elas estão idosas, né, ou doentes, ou mesmo enlutadas, ou mesmo os imigrantes ou desempregados, né, elas podem perder o ânimo e se trancar dentro das suas próprias casas e viver como se fosse numa prisão, sem perspectiva. Viver invisibilizadas, né, aos olhos das outras pessoas e assim vulneráveis a todo tipo de sofrimento psíquico e emocional. Aqui eu não quero comparar, estabelecer nenhum juízo de valor, mas só ampliar a nossa reflexão e o nosso olhar, né? O que significa estar aprisionado? O que significa estar isolado da sociedade, privado, né, de movimentos? Claro que isso pode ser, né, por uma decisão judicial, né, né, como resultado do sistema penal, e a pessoa lá justamente estar aprisionada. Mas isso pode acontecer de forma injusta, e como eu disse antes, esse aprisionamento pode ser emocional, psíquico. Bom, só quero, né, ampliar um pouco a nossa reflexão, né? São apenas alguns exemplos de pessoas na prisão, pessoas aguardando a visita de alguém que possa ouvir a sua história, alguém que possa compartilhar da palavra do Evangelho, pessoas que estão literalmente isoladas, emocionalmente falando, que não se sentem parte de uma comunidade. E sim, né, há também aqueles aprisionados pelo sistema judicial e que precisam também ouvir do amor de Deus, que precisam ouvir do Evangelho. Claro, né, nós vivemos numa sociedade cheia de desconfiança, de medo, fruto, né, da hostilidade, da violência que nós presenciamos todos os dias. E nesse contexto, né, a tarefa de acolher e visitar nem sempre ela pode ser feita de forma espontânea ou inocente, porque o risco de nós sermos vítimas dessa mesma violência é bem real. Por outro lado, né, acolher e visitar faz parte da essência do Evangelho. Como comunidade cristã, nós precisamos oferecer esse espaço seguro de comunhão, de apoio mútuo para pessoas em busca de acolhimento, pessoas que estão sozinhas, que estão desamparadas, que estão aprisionadas, sem nenhuma rede de apoio, pessoas que estão distantes da sua família. Por isso nós precisamos refletir e precisamos encarar de frente duas questões. E com elas eu quero terminar a minha reflexão de hoje. Como é que nós podemos exercer hospitalidade cristã como nós encontramos na Bíblia? E segundo, quem são as pessoas prisioneiras, invisíveis e vulneráveis ao nosso redor que nós efetivamente podemos visitar? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por teu amor, por tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos acolhe, porque o Senhor nos visita, que o Senhor venha ao nosso encontro. E o meu desejo é que nós, como comunidade, como pessoas que conhecem o Teu amor, possamos também nos movimentar dessa forma, que possamos ir em direção às pessoas, que possamos acolher o estrangeiro, que possamos visitar aqueles que estão sozinhos, aprisionados, distantes, desamparados.
Senhor, nos dá este olhar de misericórdia. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Compartilho ainda alguns convites com você. Primeiro, curso Alfa, a partir do dia 25, próxima sexta-feira, nós temos mais uma edição do curso Alfa, que é uma oportunidade de você poder explorar o sentido da vida. Se você ainda não fez um curso, eu recomendo, participe. Ou você que já fez o curso, convide as pessoas. Esse curso vai ser presencial aqui no casarão da Luterana Floripa. E vários temas, nós trabalhamos nesse curso. Quem é Jesus? Como é que nós devemos orar? Como ser cheio do Espírito Santo? Será que Deus cura ainda hoje os enfermos? São esses temas que nós trabalhamos no curso. Então é uma oportunidade de explorar o sentido da vida. Próxima sexta-feira, faça a sua inscrição através do WhatsApp da Luterana Floripa. Entre em contato ali, faz a tua inscrição. É importante que você faça a sua inscrição para que a gente possa organizar melhor o curso. Também no próximo final de semana nós temos o encontro do Movimento Encontrão com o tema Uma Fé Contagiante. A fé é algo contagiante. E esse encontro de lideranças do Movimento Encontrão quer justamente inspirar e motivar a que nós sejamos pessoas cristãs que também inspiram, que também motivam. Então, o convite para que você possa participar, eu vou estar lá nesses dias, no próximo sábado e próximo domingo. E se você quer participar, entra em contato aí, com o WhatsApp da Luterana Floripa, ou mesmo no QR Code da tela, você pode fazer a tua inscrição. E ainda mais um convite. No dia 14 de setembro, quinta-feira, nós vamos ter mais uma edição do curso para casais Viver a Dois. Esse curso tem como objetivo ajudar os casais a encontrarem e a desenvolverem ferramentas relacionais para enfrentarem os seus conflitos conjugais. Vários casais aqui da comunidade e fora da comunidade já participaram do curso, então não perca mais esta oportunidade de participar. Inscrições também pelo WhatsApp da Luterana Floripa. Se você precisar de mais alguma informação, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar, ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muito prazer em poder te atender. Minha oração, meu desejo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.